baseada em relatos coletados entre 1935 e 2010 e registros ferroviários da antiga estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Bem-vindos ao Teias de Terror, onde as histórias não nascem da imaginação, mas das cicatrizes do tempo. Hoje, nossa teia se estende sobre Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina, uma cidade de nome enigmático, cercada por lagoas profundas, matas fechadas e trilhos abandonados. Por essas bandas, há um túnel antigo, entre as divisas de Sombrio e Jacinto Machado, que já foi passagem de trens de carga e passageiros durante o século XX. Mas, quando os trilhos foram desativados, o lugar passou a abrigar algo diferente, uma presença que nem o tempo conseguiu apagar. Os moradores o chamam de o trem fantasma, e dizem que, em certas noites, o barulho das rodas e o apito ecoam, mesmo que os trilhos já tenham sido arrancados há décadas. O início da lenda. A história começa em 1935, quando a estrada de ferro Dona Teresa Cristina ainda cortava boa parte do sul catarinense. Naquela época, um trem conhecido como Expresso do Carvão fazia o trajeto entre Criciúma e Araranguá, passando por Sombrio antes de seguir rumo ao interior. Era uma linha movimentada, cheia de trabalhadores, comerciantes e famílias inteiras que dependiam do transporte para sobreviver. Mas em junho de 1936, um acidente mudou tudo. O trem número 12, que levava cerca de 40 passageiros, descarrilou dentro do túnel de Jacinto Machado, após uma tempestade que havia enfraquecido a estrutura. As chamas tomaram os vagões, e o local virou uma armadilha de fumaça, ferro e gritos. Foram 27 mortos, entre eles o maquinista Seu Augusto Vieira, um homem conhecido por nunca abandonar o comando. Dizem que ele permaneceu tentando frear até o último segundo, mesmo quando o fogo já consumia a cabine. O silêncio. Depois do acidente. Por semanas, o túnel permaneceu interditado. A ferrovia foi parcialmente reconstruída, mas os trabalhadores começaram a se recusar a entrar. Os relatos eram sempre os mesmos: ecos de apito durante a madrugada, vozes pedindo socorro e cheiro de fumaça, mesmo sem haver fogo algum. Em 1938, os trilhos começaram a ser abandonados naquele trecho, e a história do trem fantasma começou a ganhar força. Os primeiros relatos. Um dos mais antigos depoimentos é do Sr. Benedito Tomás, morador de Sombrio, que em 1952 trabalhava próximo à antiga ferrovia. Ele contou a um jornal da época: "Era meia-noite quando ouvi o apito. O chão tremia, e eu vi a luz vindo do túnel. Mas quando o trem passou por mim, ele não tinha maquinista, só fogo dentro dos vagões." Outro morador, João Farias, jurava que via um homem em chamas caminhando sobre os trilhos, empurrando uma lanterna velha. Quando se aproximava, a figura desaparecia no ar, restando apenas o som metálico do vento dentro do túnel. Décadas de mistério. Nos anos 1970, a área se tornou ponto de curiosidade para jovens e caçadores de emoção. Muitos tentavam atravessar o túnel à noite, mas poucos conseguiam ir até o fim. Um grupo de estudantes de Sombrio, em 1976, relatou que, no meio da travessia, as lanternas começaram a falhar. O som de um trem se aproximou, sacudindo o chão, mas quando correram para fora, não havia nada, apenas marcas recentes de rodas de ferro sobre o solo coberto de poeira. Anos depois, um deles, já adulto, confessou: "Nunca mais consegui dormir ouvindo barulho de trem, porque naquele dia, eu juro que ouvi gritos dentro do túnel." O ritual dos trilhos. Em 1989, um grupo de pesquisadores de fenômenos paranormais de Criciúma passou uma noite no local. Eles registraram sons metálicos, apitos abafados e um campo eletromagnético anormal. Mas o mais assustador foi o depoimento de uma das integrantes, a professora Lúcia Antunes, que afirmou ter visto um vulto luminoso dentro do túnel. Segundo ela, era como um homem feito de fogo, caminhando sobre os trilhos. E quando ele virou o rosto,
percebi que não tinha olhos. Só luz saindo deles. Após essa noite, o grupo interrompeu as investigações. Lúcia, até hoje, evita falar sobre o assunto. Pausa sombria. Antes de continuar, um aviso. Essas histórias só continuam sendo contadas porque você mantém a chama acesa. Então, se acredita que o passado pode ecoar no presente, curta este vídeo, se inscreva no canal Teias de Terror e ative o sino. Aqui, cada relato vem de uma fonte real e de pessoas que ainda vivem com o medo do que viram. Agora, vamos ao que aconteceu no ano que marcou o renascimento do terror. O retorno do trem, 2003. Em 2003, o túnel já era ruína. Os trilhos haviam sido arrancados e a mata começava a tomar conta. Mesmo assim, dois jovens, Eduardo e Marcelo de Sombrio, decidiram entrar no local com uma câmera digital para gravar um vídeo de coragem. O vídeo nunca foi divulgado. Mas, segundo a família, apenas Eduardo voltou. Ele apareceu horas depois, descalço, coberto de lama e tremendo. A única coisa que conseguiu dizer, antes de desmaiar, foi: "O trem voltou." A câmera foi encontrada dias depois, a poucos metros da entrada. O arquivo de vídeo, ainda que danificado, mostrava apenas ruído e flashes de luz. E por uma fração de segundo, a silhueta de um homem envolto em fogo, segurando uma lanterna enferrujada. O caso da lanterna. Em 2010, um morador que fazia trilha nas ruínas encontrou uma lanterna antiga, de modelo ferroviário, completamente limpa e brilhando. Ele a levou para casa, pensando ser uma relíquia. Naquela mesma noite, o homem relatou à esposa que ouviu batidas metálicas no quarto e o som distante de um apito. Ao amanhecer, a lanterna estava quente e cheirava a fumaça. No vidro, havia a marca de uma mão infantil. Assustado, ele devolveu o objeto ao local. Essa foi a história real do trem fantasma do túnel de Jacinto Machado, contada aqui, no Teias de Terror, direto de Sombrio, Santa Catarina, onde o eco do passado ainda atravessa a noite como um grito preso entre ferro e fogo. Se você é da região e já ouviu o apito desse trem, conte nos comentários o que dizem por aí. E se tiver coragem, visite o túnel, mas vá de dia, porque quando a noite cai, o maquinista ainda busca os passageiros que ficaram para trás. Curta, compartilhe e se inscreva. E lembre-se, enquanto você ouve essa história, o som distante de um apito pode não ser apenas o vento. Boa noite.